Ó, a gente muda de assunto de novo, porque uma enfermeira de Taubaté teve uma atitude linda e humana. É que os pacientes estavam com muita dúvida sobre o horário de tomar o medicamento. Por isso, ela desenhou nos pacotinhos o sol representando o dia, um café representando o horário da tarde e a lua para representar a noite. Assim, os pacientes não iriam mais se confundir na hora de tomar os medicamentos. Olha só. A enfermeira Daniele foi quem teve a ideia de criar os desenhos com os horários para tomar os medicamentos. Ela viu que uma paciente não estava conseguindo seguir o tratamento médico porque não sabia ler. Essa ideia surgiu na necessidade da paciente, né? Na verdade, ela vinha tendo essa dificuldade de administrar as medicações e a gente viu através das internações que ela estava tendo recorrentes, né? Então, a gente chamou a paciente, chamou o familiar, o esposo, para perguntar o que estava acontecendo. E a gente viu essa dificuldade de entendimento deles pelo fato de eles serem analfabetos. Então, uma prescrição médica, ela não estava conseguindo seguir corretamente porque ela não conseguia ler e entender a prescrição. De início, ela fez os desenhos na própria caixinha dos remédios, mas depois os saquinhos foram criados para facilitar a vida da paciente. Cada símbolo representa um horário que ela tem que tomar um medicamento. Conversando com ela, com o esposo, a gente percebeu que ela conseguia reconhecer símbolos. Então, quais eram os símbolos mais fáceis para ela reconhecer em relação ao período manhã, tarde e noite? Aí, para ela, ficaria fácil de manhã sendo o sol, à tarde, que o horário do almoço seria o pratinho de comida, né, referente ao almoço, e à noite seria uma estrelinha, né, uma lua com estrelas. Então, a partir daí, a gente elaborou os pacotinhos pensando nessa forma de administração correta. E a ação do bem contagia, né? Depois da ideia da Dani, todos aqui do postinho também quiseram ajudar. Um fez a doação do papel, outro fez a impressão do desenho. E mesmo com a correria do dia a dia, eles encontraram uma maneira de ajudar. No momento que a gente viu essa ideia, surgiu a ideia, todos quiseram ajudar de alguma forma, né? Alguns compartilharam dando os pacotinhos, outros as ideias dos desenhos, a impressão, o recorte, a gente colou os pacotinhos, então todo mundo ajudou de alguma forma. Não ia dar tempo de a gente fazer aqui, então a gente levou para casa e trouxe pronto. Um trabalho que a gente tem orgulho até de dizer, né? Porque qualquer um poderia estar fazendo isso e às vezes com o correr do dia a dia, né? O cansaço, a exaustão acaba deixando um pouco de lado essa humanidade, mas a gente não pode deixar. O saquinho com os remédios começaram a ser distribuídos em janeiro. E mesmo em pouco tempo, a Dani já viu uma melhora no tratamento da paciente. Foi um ganho para ela, né? Ou seja, ela não precisa ficar se preocupando em entender o que é que ela vai ter que tomar no período da manhã, tarde e noite. Agora, com os pacotinhos, ela pega o pacotinho da manhã, toma todas aquelas medicações que estão dentro do pacotinho e assim, período da tarde e o período da noite. Então, ela não está tendo mais essa dificuldade em relação à administração das medicações. E ela mostrou-se muito feliz com isso. E no fim, a Dani sabe que o bem pode mesmo estar nas coisas simples, no olhar para o outro, na necessidade individual de cada um. Esse eu acho que é o nosso principal compromisso na área da enfermagem, né? De tentar compreender a necessidade do paciente, né? Na sua totalidade, e a gente perceber isso de uma forma simples, né? Às vezes num acolher, num conversar, às vezes somente de olhar para o paciente a gente vê a necessidade dele e não podemos deixar isso de lado, a gente tem que correr atrás para tentar ajudá-lo. Às vezes a gente acaba se acomodando, mas isso não pode acontecer. O paciente precisa da gente, a gente está ali para isso. Eu acho que seria gratificante a palavra, né? A gente fica muito feliz em poder ajudar o paciente, assim, o mais simples possível, mas a gente sabe que está ajudando o próximo, né? E ver essa felicidade do paciente, de que a gente pensar que ela não vai ter mais internações por causa da falta da medicação, isso nos deixa muito feliz, né? A gente tem que trabalhar muito essa parte de empatia com o paciente, né? De ver realmente quais são as necessidades dele. Gente, que atitude linda, né? Às vezes o pouco que a gente faz é muito para a vida do outro. Ó, parabéns pela essa iniciativa, viu?